Ernesto Geisel demitiu o comandante do 2º Exército, general Edinardo Dávila. O presidente Geisel demitiu o comandante do 2º Exército porque havia torturas em São Paulo. Fez muito bem fazer. Mas o princípio do João Geisel é o princípio que nós nos orientávamos os chefes, né? Nós não admitimos tortura. Ninguém admitiu. Agora, a morte do jornalista Vladimir Herzog e do operário Manuel Fiel Filho provocou uma reação do próprio presidente da República. E nós também. Isso não é um indício de violência? A morte do Major Martínez, morto miseravelmente, a morte do Major Alemão, que era meu aluno na Escola Itamar, que recebeu inclusive um tiro na nuca, a morte do Major Chang nos deixou muito, muito chocados. Olha, tomei lá da cá, hein? Dos dois, guerra é uma... Sabe o que eu costumo dizer de guerra? Todo mundo tem uma palavra sobre guerra, mais ou menos no mesmo tempo. Guerra não tem nada de bonito, a não ser a vitória. Os militares a que o general se refere são: o major alemão Ernest von Westerhagen foi morto por engano no bairro do Jardim Botânico, no Rio, em julho de 1969, por guerrilheiros que pensavam que ele era o general boliviano que tinha comandado a caça a Che Guevara na Bolívia. O capitão do exército americano Charles Chandler foi morto em São Paulo em 12 de outubro de 1968 por guerrilheiros que suspeitavam que ele era agente da CIA. O major José Júlio Martínez Filho foi morto em abril de 1971 ao participar de uma tocaia contra guerrilheiros no bairro de Campo Grande, no Rio de Janeiro. O Major Martínez, filho de um coronel, meu amigo, você pensa que nós esquecemos isso? Não, nós não esquecemos isso também, não. Agora, só que a mídia não fala nessas coisas, só fala nesses outros casos. O problema é o seguinte: guerra não tem nada de bonito. Aquilo era guerra, começada por eles. Os militares, como o senhor, reclamam de que os chamados esquerdistas não esquecem da tortura, por exemplo. Mas o senhor acaba de dizer também que não se esquece das mortes ocorridas entre militares. Você me forçou a dizer isso, porque você também estava nessa posição de não esquecer. Não, estou fazendo uma pergunta. Não, mas eu estou te respondendo. Eu não sou militante. Pelo fato de você não ter esquecido e não saber das outras coisas, eu estou te alertando que no outro lado também havia isso. Não, eu sei que houve mortes dos dois lados. Você sabe? Por que você não me perguntou sobre essas mortes? Agora você vê a nossa situação, trazer um oficial da Alemanha para fazer um curso aqui e o cara ser morto miseravelmente na rua. A gente gosta de lembrar isso quando vocês falam, né? Vocês falam, não, vai aqui. Aí porque eu entro na mesma chave geral. Guerra é guerra. Guerra não tem nada bonito, só a vitória. E nós tivemos. A vitória foi nossa. Porque esse país caiu na democracia que nós queríamos. Os atuais homens que estão no poder deviam nos ajoelhar, nos agradecer de joelho ter feito a Revolução de 64. Porque o sistema se nós tivéssemos um sistema de regime de governo comunista, concepção comunista é uma coisa, regime de governo comunista é outra. Todos eles já teriam morrido, porque a autofagia lá é reconhecida. Fizemos com muita dor para ambos os lados, com muita dor para ambos os lados, nós conseguimos chegar ao que chegamos hoje no Brasil, que o Brasil é uma democracia. Um pouco autoritária, mas é. Daqui a pouco. Teu pai foi preso? Teu pai foi preso? O dossiê Globo News volta já. O senhor diz que os atuais ocupantes do poder deveriam se ajoelhar diante dos militares para agradecer o restabelecimento da democracia. O senhor se refere ao presidente Lula? Não, porque eu sempre digo o seguinte, repare só, eu sou muito justo. O que é um subversivo para nós? Subversivo é um homem antissistêmico. Mas o presidente Lula sempre foi intrasistêmico. Ele fazia parte de um segmento democrático que se chama sindicato. Então, ele nunca foi subversivo no meu ponto de vista. Não é porque ele está no governo, não. Uma análise de cientista político
razoavelmente conhecedor que é o general Leônidas, viu? Porque ele fazia as ações dele dentro do sindicato. Do sindicato. O senhor chegou a chefiar o DOI-CODE no Rio durante o regime militar e foi o primeiro ministro do Exército depois da redemocratização. O senhor admite que a tortura é uma mancha na história recente das Forças Armadas no Brasil? Eu acho que ela lamentavelmente ocorreu, mas para ser uma mancha, ela foi muito aumentada por aqueles que são nossos antagonistas, para justificar algumas coisas que fizeram e que acham que tinham direito de fazer. Eu acho isso. Porque essa tortura, se você for ver, olha aqui, hoje todo mundo diz que foi torturado para receber a Bolsa Ditadura. Não tem cabimento. Nós já gastamos 2 bilhões e 800 milhões nisso. Essa é a resposta que você quer? O senhor ou quer mais alguma coisa a mais? A pergunta era essa, se o senhor concorda que a tortura é uma mancha lastimável na história recente das Forças Armadas brasileiras. Eu acho que é uma mancha, para chamar de mancha, com que dimensão você tem essa mancha? Porque se você diz convenção histórica, eu acho que foi um trabalho feito na mídia pela esquerda, que é toda infiltrada, né? Você sabe disso melhor do que eu. E foi no passado muito mais. Agora estão se liberando. No passado, muito mais. Muito mais. Então, ainda hoje, o senhor acha que a infiltração esquerdista na mídia? Eu costumo dizer assim, pegaram uma mancha do tamanho de uma formiga e bateram no microscópio. E aí ficou com o tamanho do elefante. O aumento dos torturados em função da ambição financeira. O senhor diz que a infiltração esquerdista na imprensa, na mídia, isso não é uma expressão dos anos 60 e 70 mundial, superada? Mundial até hoje. Mundial até hoje. Mundial até hoje. Mundial. Eu não sou de nenhuma restrição à liberdade, mas eu acho que tem que botar do lado dela, assim, responsabilidade junto. Que orientação o senhor dava aos seus comandados no primeiro Exército? Olha, eu disse assim, informação que nós estamos é para exercer com nobreza. Nós estamos aqui para resolver, para defender os interesses do Brasil. Nós não estamos aqui para entender interesses de ninguém, nem pessoalmente. Segundo, nós não somos bandidos, nós somos soldados de luta. Por isso eu dou a seguinte orientação para vocês. Se você entrar num aparelho, lutando, e alguém levantar o braço, se você me atirar num homem com o braço aberto, vocês vão se ver comigo, porque nós não somos bandidos. Agora, se você está na luta e acha que o indivíduo pode morrer, atire para matar. Dá a orientação que eu estou te dando agora aqui.